Om Bhuvasa Om Datsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om. Boa noite, queridos. Namastê. Olá, namastê, boa noite. Me ouvem bem? Podem me ouvir bem? Namastê. Hoje o nosso tema é em defesa do Dharma. Boa noite, me ouvem bem? Estão me ouvindo? Podem me responder? Para quem não me conhece, eu sou o professor Alexandre Campelo. Já há alguns anos trabalhando com a rede Yoga Book. Já tivemos uma plataforma com bastante conteúdo alguns anos atrás da rede Yoga Book. E depois criamos também um canal no YouTube, temos um canal no YouTube da rede Yoga Book. Hoje também estou como cofundador da Escola de Yoga do Lago, em Brasília, mas na verdade a minha prática do yoga vem há 35 anos, já há 35 anos, como Kriya Yoga, discípulo de Paramahansa Yogananda, há 19 anos. Claro que o tempo não conta, não é tão importante assim. Muitos jovens podem chegar com uma espiritualidade muito maior. É só mesmo para efeito de currículo, nada mais que isso. Boa noite, então. Boa noite, Tauan. Boa noite, Jamile. Esse é um tema bastante, deixa eu só arrumar aqui, que eu possa vê-los melhor. Bastante desafiador nos tempos atuais e, na verdade, os praticantes de yoga têm que falar a respeito do Dharma, vir em defesa do Dharma, porque quando o Dharma está em jogo, quando o Dharma está em perigo, nós caímos em adharma. O que é o Dharma? O Dharma são as virtudes sem as quais, morais e espirituais, sem as quais a humanidade entra em colapso. Chega aquela fase que lemos inclusive na própria Bíblia cristã, de Sodoma e Gomorra, onde tudo é válido, onde o crime é válido, onde o criminoso é convertido em vítima da sociedade e a pessoa trabalhadora, honesta, é tida como opressora. Então o Dharma é fundamental em toda a sociedade humana. Dharma, como afirmei, significa lei, virtude, também religião. A própria palavra religião tem sido desvirtuada nos tempos atuais. Estamos confundindo religião com instituição. Mas a etimologia da palavra religião, que vem do latim religare, significa ligar novamente, conectar novamente as nossas almas a Deus, que é a consciência cósmica, a inteligência cósmica, manifestadora, modeladora, preservadora, dissolvedora do universo, como é dito no yoga. O yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria da religião, da tradição religiosa mais antiga da humanidade, que é o hinduísmo. Na verdade, é do hinduísmo que surgem todas as outras tradições religiosas, pelo fato de ser a religião mais antiga. Então o yoga, assim como o Vedanta, são darshanas, são escolas de sabedoria do hinduísmo. E o hinduísmo, o yoga, o Vedanta, assim como também o budismo, são em essência conservadores. Quando falamos nos dias atuais em progressismo, o progressismo, na verdade, ou socialismo, ou marxismo, ou gramscismo, ou seja lá o ismo que se dê a esse termo que surge, que nasce com Karl Marx, ele é contrário ao conservadorismo porque, na verdade, não deseja seguir os preceitos morais e espirituais concernentes e pertencentes às tradições religiosas. E aí invertem o próprio sentido da palavra religião.
religar, e que vem desse Dharma, Sanatana Dharma, a religião eterna, perene, a virtude perene, que quando é colocada em jogo, leva a humanidade à autodestruição. Então é necessário que os yogis, ao invés de defender o progressismo, percebam a essência do yoga, a essência conservadora do yoga, ou então joguemos fora todos os livros sagrados, todos os shastras indianos, porque não servem para nada. Se através, por meio do progressismo, do socialismo, marxismo ou comunismo, tivermos que inverter os valores morais e espirituais e afirmarmos a partir de agora que o criminoso é uma vítima e você, pessoa trabalhadora, honesta, que vive nas favelas e que mesmo assim, apesar de ser pobre, trabalha de forma honesta ao invés de enveredar para o crime. Você é um opressor, uma opressora, então joguemos fora toda a tradição e criemos uma nova tradição baseada no crime, na inversão dos valores a favor de criminosos, cheios de compaixão por criminosos. Quando o próprio Bhagavad Gita, quando estudamos o Bhagavad Gita, a canção do Senhor, o diálogo entre Krishna e Arjuna, a quem Arjuna teve compaixão? De quem Arjuna teve compaixão? Dos Kauravas, que eram primos dos Pandavas. Só que os Kauravas eram criminosos, se tornaram criminosos a partir do momento que Duryodhana partiu para a desonestidade em um jogo de dados, vencendo os Pandavas nesse jogo de dados de forma desonesta. Os Pandavas foram exilados, como lemos no Mahabharata, foram exilados por um determinado tempo, e quando esse tempo passou, que eles retornaram para reaver o reino, o que aconteceu, o que os Kauravas fizeram, o que Duryodhana disse, inclusive Duryodhana é um personagem, um dos Kauravas, que Paramahansa Yogananda em seus escritos ele deixa claro, porque ele fala que a batalha de Kurukshetra e toda a história do Mahabharata é autêntica, é realmente histórica, mas também existe um lado psicológico dessa história. E Duryodhana representa o desejo material. E o que ele diz então aos Pandavas? Nós não devolveremos nenhum centímetro sequer de terra, que na verdade pertencia aos Pandavas por direito divino e inalienável, mas de forma desonesta os Kauravas não quiseram devolver aos Pandavas o que pertencia a eles. Isso, então, nós compreendemos que os Kauravas agiram como foras da lei, dentro do quê? Do Adharma, que é a antítese do Dharma. Se o Dharma constitui as virtudes morais, como está lá enumerado no Yoga Sutras de Patanjali, ahimsa, não violência, asteia, não roubar, satya, veracidade, falar a verdade, não roubar, não tirar do outro aquilo que não te pertence. Então, quando nós desvirtuamos a lei, nós nos tornamos criminosos. E foi o caso dos Kauravas, eram criminosos. Arjuna, o maior discípulo de Krishna, teve compaixão não pelo fato deles serem criminosos. Arjuna não teve compaixão do crime, da atitude criminosa dos Kauravas, mas pelo fato de serem primos. Foi uma batalha fratricida, uma batalha entre primos e até professores, porque Drona, o professor de arco e flecha, tanto dos Kauravas quanto dos Pandavas, estava lá ao lado dos Kauravas, lutando ao lado dos criminosos, dos Kauravas. E as pessoas do bem, de bem, que eram os Pandavas, não queriam lutar. O próprio Krishna tentou o diálogo, tentou ali, junto aos Kauravas, reaver o reino de forma pacífica. Mas como eu afirmei, Duryodhana não cedeu, não cederemos nem mesmo 1 centímetro de terra, a não ser que vocês nos vençam em guerra. Somente por meio da guerra
nós cederemos. E então os Pandavas não tiveram alternativa, tiveram que lutar. Aí entra a questão da legítima defesa, que é garantida não só no hinduísmo, mas também quando lemos a própria Bíblia cristã. Está lá Davi, o pequeno Davi, quando derrubou o gigante Golias. Ele não tinha ódio no coração contra Golias, mas ele estava imbuído daquele espírito divino, daquela conexão perfeita com Deus, e mesmo sendo pequenino diante de um gigante de mais de 2 metros de altura, com a sua fé, fé quer dizer realização divina. Davi pegou a sua funda, colocou uma pequena pedra, fez uma oração e lançou a pedra que veio na testa, no olho espiritual do gigante. E o gigante então veio a cair. Legítima defesa. Como vemos também Deus entregar nas mãos de Salomão, Deus perguntou a Salomão o que desejas, e Salomão pediu apenas sabedoria. Pela humildade de Salomão, Deus entregou a ele riquezas e todos os inimigos em suas mãos. Legítima defesa. A legítima defesa é garantida tanto no Antigo Testamento quanto na vida dos grandes santos da cristandade, como Joana d'Arc, a donzela de Orleans, a jovem de 17 anos, uma jovem, praticamente uma criança, que ouvia vozes divinas, e foi ela que guiou o exército dos franceses para acabar com a famosa Guerra dos 100 Anos, guerra que já durava 100 anos entre a França e a Inglaterra. Os ingleses vinham à França, estupravam as mulheres dos franceses, invadiam suas casas. E então Joana, essa jovem, guiada por vozes divinas, guiou o exército dos franceses, acabando, por fim, com a Guerra de 100 Anos. Então a legítima defesa é garantida como também na história do Ramayana, a história de Rama, quando sua amada Sita, Santa Sita, sua esposa, foi sequestrada pelo perverso rei Ravana, levado para o seu reino, e então Rama ficaria ali de braços cruzados por ser um homem da paz, um homem do amor, sabendo que sua esposa havia sido sequestrada. Não! O bem precisa agir em determinados momentos. O yoga nos ensina a paz, sim, o amor, sim, mas em determinadas situações é necessário agir em legítima defesa, até mesmo em guerra, como o próprio Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirma. Às vezes, até mesmo uma guerra justa é necessária para o bem, em defesa do Dharma, aquilo que sustenta. O significado etimológico da palavra Dharma é isso, aquilo que sustenta. O que é que sustenta? O que sustenta o cosmos? O que sustenta a Terra girando em seu próprio eixo e em torno do Sol? E o Sol, o nosso Sol, que gira em torno de um outro centro, um magno centro chamado de Vishnu Nabi. São as leis cósmicas, a força da gravidade nos sustenta a nós, seres humanos, aqui, ou senão eu estaria já com a cabeça batendo no teto. É a força da gravidade que me mantém aqui sentado na cadeira. Existem as 4 leis da natureza. A nível quântico, as leis forte e fraca. A nível macrocósmico, o eletromagnetismo e a gravidade. Tudo no universo é regido por leis. Isso é o Dharma, lei. Sem as leis, os planetas se chocariam uns com os outros e com o Sol. Seria um verdadeiro caos. Então, quando nós defendemos criminosos, cheios de compaixão por criminosos, como foi o caso de Arjuna, cheio de compaixão por seus primos criminosos, os Kauravas, o que Krishna disse: ó Arjuna, erga-se e lute. Suas palavras estão cheias de sabedoria e compaixão, no entanto, você está sendo um covarde. O Dharma precisa ser defendido. Ninguém mata, ninguém morre, porque nós não somos o corpo, nem a mente, nem os sentidos. Nós somos o espírito imortal e indestrutível,
que nenhuma arma pode destruir, nem a água pode molhar, nem o fogo pode queimar. Então a sua sabedoria cheia de compaixão para os criminosos, na verdade, é uma compaixão falsa. Você não irá para a batalha movido pelo ódio, pelo desejo de vingança, mas apenas pelo dever de agir em defesa do que é correto, em defesa do Dharma. Isso é yoga. Então o yogi, ele deve ser equânime em todas as situações. Ele não se envolve emocionalmente com as adversidades do mundo, mas apesar de não se envolver emocionalmente, ele age mesmo assim. O yogi não é aquele que permanece 24 horas zen, em êxtase, sem ação, ou não seria mais um ser humano, seria um vegetal. O que os yogis nos ensinam, como até mesmo quando lemos a autobiografia de um yogi, quando Yogananda relata um de seus êxtases, um de seus samadhis, quando o seu mestre Sri Yukteswar bate em seu peito e ele entra em êxtase, a sua consciência se expande e ele vê toda a criação, toda a manifestação cósmica. Em um determinado momento, já depois dessa percepção expandida, ele ouve o som, o Om, em seu ouvido direito, e sua consciência então retorna à gaiola do corpo, né, o corpo físico. E o que Sri Yukteswar faz? Fala para ele: Yogananda, continue meditando aí em um cantinho do ashram. Não, Yukteswar pega uma vassoura e dá a Yogananda: venha, vamos varrer a varanda. O equilíbrio. É esse equilíbrio que o yoga nos ensina. Como o próprio Yogananda também afirma, se você é uma pessoa muito contemplativa, que só quer meditar, você se tornará uma pessoa preguiçosa. Se você é uma pessoa mundana, que só busca dinheiro, 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 trabalho, 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 você será uma pessoa do mundo. Então o equilíbrio, o grande trabalho de Paramahansa Yogananda não foi só trazer a sagrada Kriya Yoga ao Ocidente, mas tentar unir Oriente e Ocidente. Ele afirmava a espiritualidade do Oriente com a praticidade do Ocidente. Então sejam calmamente ativos e ativamente calmos. Sejam pessoas espiritualizadas, mas antenadas com o que ocorre no mundo, como o próprio embaixador da Índia, Rajan Sen, se admirou quando viu Yogananda, porque viu que era um homem do espírito, mas antenado com todos os acontecimentos políticos de sua época. Ele não era um alienado. Yogananda sabia de tudo o que ocorria no mundo, em seu meio político, como Mahatma Gandhi, o grande pacifista da Índia, que utilizou as armas da não violência ativa, no entanto, foi o maior político da história do século XX. E o próprio Gandhi também afirmou: as armas da não violência só funcionaram contra os ingleses porque os ingleses eram pacíficos, eram civilizados. Mas as mesmas armas da não violência não funcionariam com Hitler. E nós sabemos que Hitler, que o nazismo, nacional-socialismo, nada mais foi que uma ponta de lança de Stalin, do grande genocida comunista russo do século XX. Stalin usou Hitler, usou o nazismo. O partido de Hitler foi o PNSTA, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aqui no Brasil nós temos também o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro, que é o mesmo PSDR da Rússia, do genocida Joseph Stalin. Na verdade, os partidos que nós temos hoje no Brasil são todos de esquerda, são todos socialistas comunistas. E o comunismo nasce de Karl Marx, que jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em sua obra teatral inacabada, Ulanen. Marx não foi um ateu, como alguns acreditam. Karl Marx foi um satanista declarado. Em sua juventude, ele foi um grande religioso que primava pelo amor a Cristo e, por um momento,
que ninguém sabe exatamente o que ocorreu, ele se revoltou contra Deus e passou a jurar vingança contra Deus. O marxismo, em verdade, não é uma luta contra o capitalismo. Quando bem compreendido, o marxismo é uma luta contra Deus. Veja o que ocorre ainda hoje no Tibete, desde 1950, com a invasão chinesa, quando o exército chinês vermelho comunista invadiu o Tibete. Ainda hoje, os nossos irmãos tibetanos sofrem nas mãos dos comunistas, proibidos de praticarem o budismo. Tenho amigos que já estiveram no Palácio Potala, que era o palácio do Dalai Lama. Há poucos anos atrás, uma grande amiga, professora de yoga, inclusive, esteve lá e ela nos contou em um seminário que realizamos online sobre Jesus na Índia. Ela nos contou a respeito de sua experiência. Ela disse que chegando lá no Palácio de Potala, os visitantes podem realmente entrar, mas chineses estão ali vilipendiando, rindo dos monges budistas que tentam praticar os seus mantras e as suas meditações, e comunistas riem dos monges budistas. Se você tenta levar uma imagem do Dalai Lama, você é barrado por soldados chineses. Muitos monges budistas promoveram autoimolação, como vocês podem pesquisar no YouTube. Não sei se hoje ainda existe, mas eu já vi particularmente vídeos, não sei se o YouTube já tirou esses vídeos, de monges budistas ateando fogo, autoimolação no próprio corpo, em protesto contra os comunistas. O Dalai Lama lançou uma campanha, alguns anos atrás, de liberdade ao Tibete. E depois silenciou. Por que ele silenciou? Por que o Dalai Lama silenciou? E até se declarou comunista. Por que será? Será que sofreu alguma advertência da própria China? Ou se você continuar com essa campanha, quem sofrerá será o seu povo, e você sabe disso. O seu povo está nas nossas mãos e continuarão sofrendo. Um monge budista atear fogo no próprio corpo é algo terrível, porque ele vem de uma tradição que é de uma das religiões mais pacíficas da humanidade, que é o budismo. Atear fogo no próprio corpo é porque o sofrimento é insuportável. Insuportável. Causado por quem? Pelo exército chinês comunista, que entrou, invadiu o Tibete com a bandeira de Karl Marx. A religião é o ópio do povo. Essa é a bandeira do marxismo. Lembrando que Dharma, aqui em defesa do Dharma, significa religião, religare, Sanatana Dharma, religião perene, a religião eterna, que nos religa ao nosso eu maior, que é a inteligência cósmica dentro de nós, fora de nós, em toda parte. Como lemos até no Evangelho Apócrifo de Tomé, o Dídimo. Se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis na ilusão e sereis ilusão. Logion 3 do Evangelho de Tomé, o Dídimo. Então, queridos, Dharma é a lei, é a virtude, é a religião perene. Existem 5 tipos de Dharma. O Vyakti Dharma, que são os princípios éticos baseados no Yoga Sutras de Patanjali, como não matar, não mentir, não roubar, desapego, entrega a Deus. Nós não vemos isso em um criminoso. O criminoso armado, ele mata. Como estamos vendo na história atual, não é? Que vocês todos devem estar acompanhando, de um assassino frio. Aqueles que defendem esse assassino estão gerando karma contra si mesmos. Porque existem aquelas pessoas que podem se redimir pela vontade própria e pela prática até mesmo de alguma tradição religiosa, não só o yoga, não só a meditação. Quantos e quantos casos não existem de pessoas
que deixam a vida do crime porque se apegaram a alguma tradição religiosa. Por quê? Porque quiseram se libertar. Mas existem outros, como a própria psicologia já comprovou, que não tem, infelizmente, não tem cura. Exemplo, os Kauravas, aqueles que lutaram contra os Pandavas. O próprio Krishna, o próprio Senhor Krishna, uma encarnação do amor divino, foi até eles, tentou o diálogo. O que Duryodhana disse: não entregaremos nenhum centímetro de terra, ou seja, nem mesmo na presença de um Cristo, um Vishnu, um Buda, um iluminado, Krishna, o Senhor Krishna, os Kauravas não voltaram atrás, psicopatas. Psicopatas. Então, neste caso, não há cura. Nem o yoga, nem o cristianismo, nem o budismo, não nesse caso de psicopatas. E nesse caso, o yoga vem com a legítima defesa, sim, como Krishna ensinou a Arjuna. Uma outra forma de Dharma é o Paranikara Dharma, que é o Dharma da família. Ou seja, você amar a sua família. Você cuidar da sua família, é o amor da família. O primeiro é o autocuidado, dentro dos preceitos morais, éticos e espirituais, dentro dos 8 angas, os 8 passos de Patanjali. Depois o cuidado com a família. Então vem o terceiro Dharma, que é o Samandya Dharma, que é o Dharma com a sociedade. Um criminoso ele não tem nem mesmo, não segue nem mesmo o Dharma pessoal, nem o Dharma com a sua família, inclusive o desejo de quem nós estamos falando hoje, pelo que vemos nos noticiários, é matar o próprio pai. Então ele não tem, na verdade ele segue o Adharma, o contrário do Dharma. O terceiro Dharma é com a sociedade, então ele também não tem compromisso com a sociedade. O psicopata não tem compromisso com a sociedade. Ele mata porque ele não tem sentimentos de compaixão, de karuna, ele não sabe se colocar no lugar do outro. Para ele, promover o sofrimento do outro é um prazer. Esse elemento não tem cura. E são mesmo esses que Rama também luta contra eles, como lemos no Ramayana, quando vai libertar Sita. É contra eles que Rama atira suas flechas sagradas. E quando um assassino como esse, um psicopata como esse, é morto por um herói como Rama, o que ocorre com aquele ser? Ele se liberta. Ele se liberta no sentido de que ele não vai mais continuar criando mau karma contra ele mesmo e contra a sociedade, e ele se liberta no sentido de que fora do corpo ele tem a oportunidade de progredir, de evoluir, porque ele não está mais cometendo mau karma contra ele mesmo, acumulando mau karma contra ele mesmo. Quanto mais pessoas são destruídas, tiradas de suas vidas, de sua existência, por uma atitude violenta como um psicopata desse, ele está gerando mau karma contra ele mesmo. Então a morte dele é uma libertação, entre aspas, para ele, porque no mundo espiritual ele continuará sofrendo o mau karma que ele gerou, mas ele já não gera mais mau karma. Ali parou de gerar mau karma. É isso que lemos no Ramayana, é isso que lemos no Mahabharata, é isso que lemos no Srimad Bhagavatam, nos Puranas do Yoga, as grandes batalhas. Eu tenho toda a coleção do Srimad Bhagavatam, as histórias de batalhas entre suras e asuras, anjos e demônios. Então, isso é Yoga. Samandya Dharma é o Dharma para com a sociedade. A lei para a sociedade, a forma como você lida com a sociedade, sendo uma pessoa do bem, uma pessoa, não, inclusive outro ponto que é fundamental, jamais, se a sociedade o trata mal, qual é o correto? Revidar com o mais mal? Então você não segue nem mesmo o cristianismo, nem o budismo, nem o yoga. Porque se a sociedade o trata mal e você revida com ódio, destruição, assaltos, assassinatos, você não está contribuindo. Enquanto pessoas que vivem em vilas
pessoas trabalhadoras, pobres, que também passaram e passam por situações complexas, por situações difíceis, por que elas não enveredam para o crime? 90% ou talvez mais de 90% de moradores de favelas são trabalhadores, honestos. Por que não enveredam para o crime? Se teriam todas as condições, poderiam muito bem dizer: sofri abusos de meu pai, de minha mãe, sofri abuso de uma sociedade injusta, sofro abuso porque ganho pouco, isso e aquilo, desculpas para enveredar para o crime. Elas têm essas desculpas, mas por terem boa índole, bons pensamentos, elas preferem seguir não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da justiça, do trabalho, da honestidade. Essa é a diferença. Então nós não devemos ter compaixão pelo crime. O crime não se justifica. Samandhya Dharma é o Dharma com a sociedade. A antítese disso é o Adharma, Samandhya Adharma. Rashtra Dharma é o Dharma para com a nação, o amor à pátria. Se você não ama a sua pátria, e aqui eu gostaria de ler o próprio Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmando sobre a lealdade à pátria, para que vocês não digam que eu estou mentindo, que eu estou inventando. O Romance com Deus, editora Self-Realization Fellowship, página 66, a lealdade à pátria. Enquanto você vive em um país, seja qual for, precisa ser leal a ele. Não devemos admitir elementos subversivos em nosso país. Considero a traição o mais terrível dos crimes, o mais tenebroso de todos os males do mundo. Nunca traia a sua família, veja o Dharma da família, o amor à família, vizinhos ou amigos, e nunca traia a seu país. Quem não consegue ser fiel à sua pátria, não consegue ser fiel a Deus. Lembre-se da história do morcego. Quando as aves e os animais brigavam entre si, o morcego se fazia aliado de um lado ou de outro, dependendo de quem estava ganhando. Depois da assinatura de uma trégua, pelos dois lados, ambos tomaram uma resolução: vamos destruir o morcego. Assim, lembre que é da maior importância ser leal à sua terra. Se você não gosta dos ideais do seu país, abençoe-o e vá para outro lugar. Aqui, referindo-se no caso aos Estados Unidos da América, falta muito patriotismo. Com isso, não quero dizer que você deva amar os Estados Unidos com um tipo de patriotismo que tenta destruir outras nações. Em vez disso, ame seu país e seus ideais, para que assim consiga amar o mundo inteiro. O amor, ele é em expansão, como o próprio Yogananda também afirma, um círculo de amor em expansão. Então ele começa de seu coração, se expande para a sua família, para os seus vizinhos, e depois para o mundo. E quando chega ao mundo é o Manasa Dharma, que é o Dharma da humanidade, o amor à humanidade. Então esses são os 5 tipos de Dharma. Se nós estamos fora do amor à lei, fora do amor aos preceitos morais e espirituais, fora do amor à nossa família, fora do amor aos nossos vizinhos, amigos, à nossa pátria, e fora do amor ao mundo, nós estamos no contrário disso tudo, no ódio. Nós estamos alimentando o ódio. O criminoso, o psicopata, ele só tem ódio no coração. É por isso que ele mata com tanta facilidade. Ele está cheio de ódio no coração. Alguns, como eu afirmei, podem ter cura, mas é preciso querer, outros não têm cura. É preciso reencarnar. É preciso deixar este mundo e reencarnar, porque nesta vida ele continuará matando. Você prende, ele foge. Prende, ele foge e mata. Prende, ele foge e mata. E continua um ciclo vicioso, como lemos nos Puranas.
As histórias dos Puranas, leiam os Puranas indianos, essas histórias estão todas lá. Então, a legítima defesa é garantida. Inclusive, também quero ler para vocês da síntese do hinduísmo, da ordem Ramakrishna Vedanta, para não dizer que é só Paramahansa Yogananda que aborda esse tema, Swami Vivekananda. Na verdade, os pais do yoga no Ocidente, porque Vivekananda foi o primeiro iluminado, né, a vir ao Ocidente e trazer a palavra do yoga. Ele ensinou as quatro principais formas de yoga: Karma, Bhakti, Jnana e Raja Yoga. Swami Vivekananda, em 1893. Depois, décadas depois, veio Paramahansa Yogananda, trouxe a Kriya Yoga, que é a essência da Raja Yoga, e também promoveu esse diálogo, essa união entre Oriente e Ocidente. Swami Vivekananda fundou a ordem Ramakrishna Vedanta. Paramahansa Yogananda fundou a Self-Realization Fellowship. A ordem Ramakrishna Vedanta, eu tenho aqui um PDF, vou ler para vocês no meu computador. A ordem Ramakrishna Vedanta tem um texto. Depois, se vocês quiserem, podem até entrar em contato comigo, me peçam que me mandem o e-mail de vocês, que eu mando esse texto da ordem Ramakrishna, a síntese do hinduísmo. E aí tem aqui um parágrafo em que se fala da ideia e a prática da não violência no hinduísmo. E é dito o seguinte: apesar de considerar a não violência uma virtude, o hinduísmo não é cego ao fato de que devemos ser violentos de um modo ou de outro para sobreviver. Me lembro até de uma fala também de Yogananda, de um leão faminto, diante de um tigre faminto. Ele fala assim: diante de um tigre faminto, ele o devorará antes que você lhe apresente a sua filosofia. Ele o devorará antes que você lhe apresente a sua filosofia. Então, diante de um psicopata, é preciso se defender. William, querido, peço a você que me envie depois, porque aqui na live não fica gravado. Se você puder me enviar depois pela mensagem. Quem quiser receber, é só me enviar o e-mail que eu mando o texto da ordem Ramakrishna Vedanta. Milhares de formas de vida microscópicas são mortas toda vez que respiramos. Cada grão de comida que comemos contém vida. Portanto, é impossível evitar completamente que cometamos violência. Ou seja, o nosso organismo está continuamente cometendo violência. Existe até uma religião também na Índia, do Swami Mahavira, em que ele andava com máscara, né, tampando o nariz e a boca, e andava com todo cuidado para não pisar nas formiguinhas, para não matar as formigas. Ele é contemporâneo do Senhor Buda. Buda já dizia que isso era exagero, porque dentro de nós estamos continuamente matando a vida. A vida está sendo transformada 24 horas dentro de nós. Qualquer invasor ao nosso sistema é atacado, não é? Pelo sistema de defesa do nosso próprio organismo, inclusive o vírus da gripe. Então, não é assim que as coisas funcionam. Uma coisa que Krishna nos ensinou a Arjuna, como eu falei: você não vai para a batalha movido pelo ódio, você não vai para a batalha movido por desejos de vingança. Você vai movido pela equanimidade, titiksha, o ânimo inalterável. Isso é muito difícil. Mas a pessoa que está em perigo, imagine o pai que tem que defender o seu filhinho, a sua filhinha de um agressor. Naquele momento da legítima defesa, ele não tem ódio pelo criminoso, pelo agressor. Ele apenas está defendendo o seu filho, a sua filha. Mesmo que tenha que usar de violência, mesmo que tenha que atirar. O correto é desarmar o agressor. Se depois de desarmar o agressor, inclusive isso está no Código Penal brasileiro, tá? Eu também estudei direito,
está no Código Penal brasileiro. Se depois de desarmar o agressor, a vítima continua agredindo o agressor, aí já não é mais legítima defesa, aí já virou agressão. Nem mesmo a lei humana compactua com a agressão que já não é defesa. Então você deve se defender, mesmo que seja matando o agressor. Mesmo que seja matando o agressor, não com ódio por aquela pessoa que está no erro, porque queiramos ou não, é um psicopata, é um irmão nosso, sim, mas um irmão que está no erro. Então o yogi, ele vai procurar não ter ódio do agressor, mas ele pode se defender. Se não houver alternativa, ele pode matar o agressor para defender-se a si mesmo e defender a sua família. Nesse sentido, como também o soldado na guerra, como o policial também. Ele pode se defender, defender a sociedade. Ele tem, não é porque pode, ele tem que defender a sociedade. Tudo que o hinduísmo espera de seus seguidores é que estes minimizem conscientemente a violência, o tanto quanto for prático ou possível, assim livrando-se de uma atitude mental violenta, porque a violência ela está muito mais dentro de nós do que fora, do que no ato. Quando irmãos nossos desejam, cheios de ódio, a morte de um presidente ou de qualquer outra pessoa, deseja que uma pessoa morra, elas estão cheias de violência, cheias de ódio e defendem o desarmamento, sendo que elas estão cheias com o coração todo armado. É uma incoerência, é uma total incoerência. Não obstante, a violência que se justifica numa causa nobre pode às vezes ser apoiada pelo hinduísmo. Tal justificativa deve vir do que é ditado pelas Escrituras e não de qualquer outra fonte. Sempre seguindo as Escrituras. O progressismo não segue as Escrituras sagradas. Pelo contrário, desvirtua as Escrituras sagradas. Na verdade, como o próprio Joseph Stalin afirmou, como eu disse, o grande genocida russo comunista, ele mesmo disse, um genocida comunista que inclusive bancou Hitler. Ele afirmou: Deus é conservador. O comunismo é de Satã, frase de Joseph Stalin. Deus é conservador. O comunismo é de Satã. No yoga nós chamamos Satã de Maya. Paramahansa Yogananda afirma que Maya, a ilusão cósmica, ela se personifica para os santos. Então ela se personificou para Jesus como Satã, tentando Jesus no Horto das Oliveiras e também no deserto. Se personificou para Buda, o Senhor Buda, como Mara, o demônio Mara. Se personificou para Krishna como Kaliya, a serpente de várias cabeças. Se personificava para o Padre Pio, o grande Padre Pio de Pietreutina, o santo de Pietreutina, como um cão, um cachorro que se materializava desde que ele era criança. O Satã se materializava como um cão que o perseguia. E os yogis afirmam que essas aparições são reais. O próprio Ramakrishna Paramahansa também foi tentado, atacado por Maya personificado. Yogananda também foi na Índia. Ele conta que ele estava meditando na Índia certa vez e ele viu Satã, Maya personificado, se espreitando pela parede. Ele vinha como uma forma, dizendo Yogananda que era uma forma de um gato escuro, uma sombra de um gato escuro, né? E essa sombra se lançou no pescoço de Paramahansa Yogananda, tentando sufocá-lo. O mestre dele, Sri Yukteswar, apareceu e dissolveu aquela forma demoníaca. Então, o mal existe. Dentro deste reino de relatividade no qual nós estamos, existe calor e frio, existe saúde, doença, alegria, tristeza, bem e mal. Faz parte do reino da dualidade. É claro que no absoluto, no Atma,
Brahman, Deus, Ein Sof, não é? Eu sou o que eu sou, não existe o mal. Mas aqui neste reino existe, existe e nós devemos estar conscientes disso. Continuando aqui a leitura. Tal justificativa deve vir do que é ditado pelas Escrituras e não de qualquer outra fonte. Se um inimigo ataca um país, os soldados devem repelir, subjugar ou matar o inimigo. Não sou eu que estou falando isso. A síntese do hinduísmo, da ordem Ramakrishna Vedanta, de Swami Vivekananda, aclamado um dos pais do yoga no Ocidente, assim como Paramahansa Yogananda. Vou repetir: se um inimigo ataca um país, os soldados devem repelir, subjugar ou matar o inimigo. Defender o país é o dever religioso dos soldados, embora matar um inimigo que está fugindo, ferido, sem defesa ou incapacitado não é permitido pelas Escrituras. É o que eu falei, inclusive está no Código Penal brasileiro. Se o agressor está em fuga, fugindo, desarmado, então você não precisa mais fazer qualquer coisa. Você já se defendeu. Um soldado que foge do campo de batalha por medo e quer justificar a sua covardia na virtude da não violência, a rimsa, faltou no cumprimento de seu dever e é um hipócrita. A síntese do hinduísmo. Para terminar, idealmente falando, uma pessoa que é verdadeiramente não violenta não deve ferir ninguém, seja fisicamente, mentalmente ou verbalmente. A total não violência, porém, é possível apenas para uma alma espiritualmente iluminada, pois tal alma perde a sua falsa identificação com o complexo corpo-mente e vem a conhecer a sua verdadeira identidade divina. Foi o que ocorreu com o próprio Krishna. Ele não entrou na batalha, ele guiou os Pandavas. Ele estava apenas como guia, mas ele guiou os Pandavas na batalha, porque era legítimo. Então a legítima defesa é garantida, desde que não haja excesso, desde que não haja ódio, apenas se defender é garantido. Dharma significa virtude, lei, presença, amor, Deus, consciência cósmica, tudo isso é Dharma. O contrário disso é vício, hedonismo, crime, morte e todos os outros tipos de vícios, que é o que constitui o Adharma. Queridos, falei bastante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda temos algum tempo. Só para relembrar também uma outra palavra do Senhor Krishna no Bhagavad Gita, que ele diz: sempre que a virtude, ou seja, o Dharma, declina e o vício, que é o Adharma, predomina, eu me encarno como avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça, o Dharma. Então, se o Dharma está em jogo, homens e mulheres de Deus devem lutar para que a sociedade não chegue a Sodoma e Gomorra. Inclusive, hoje, em nossa aula do curso de formação de Yoga, eu estava falando exatamente sobre essa questão do hedonismo e do ascetismo. Né? O caminho do meio ensinado pelo Buda é o caminho perfeito. Nem o hedonismo, que é propagado hoje pelos progressistas, não é? Os prazeres sensoriais, e nem também o ascetismo, mas o caminho do meio. Esse é o caminho da santidade, o caminho perfeito do yogi, do budista e do verdadeiro cristão. O William perguntou o que pode ser um relacionamento dármico. Você fala relacionamento entre pessoas, William? De um casal ou em sociedade? De qualquer forma, seja
o relacionamento de um casal seja o relacionamento com a sociedade. Dármico significa virtude. Não mentir, ser uma pessoa da verdade, desde que a verdade também não sirva para destruir, para ofender. A verdade, ela deve servir para construir, para a construção. Então, no casamento dármico, é um casal que busca Satya, a veracidade. É um casal que busca Ishvara Pranidhana, ou seja, a entrega a Deus, que busca os 8 angas, os 8 passos de Patanjali, como não mentir, não roubar, não é ser honesto um com o outro, ser amoroso um com o outro. O homem deve ser gentil sempre para com a mulher. Isso não faz ele perder a virilidade, isso não faz ele perder a força quando tiver que defender a sua esposa, a sua família. Não é ser uma alma nobre, tanto ele quanto ela. Buscar a Deus. Esse é o casamento dármico. Aqueles que buscam a Deus, que estão sempre buscando os preceitos dármicos, serão felizes no casamento. Se você foge desses preceitos dármicos, começam os sofrimentos. Começa o sofrimento dentro do casamento. Então é uma instituição, o casamento é uma instituição sagrada. Como o próprio Yogananda também afirmava, o casamento de sucesso só pode ser aquele baseado em Deus. Se ele não for baseado em Deus, ele não dura. Se ele for baseado apenas no corpo, na sensualidade, nos prazeres sensuais e sexuais, ele não dura. Não dura. Começam as guerras entre o casal, começam os desentendimentos, tudo o que é adármico. Então, o casamento dármico é baseado no amor às coisas sagradas, às coisas santas, às coisas divinas. Mais alguma questão? Boa noite, Almir, meu irmão. Boa noite, Irlânia. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Não, nenhuma, nenhuma questão mais. Tranquilo, ficou claro tudo isso que foi falado. Então eu agradeço a presença de todos. Devemos sempre defender o que é correto, o que é certo na sociedade, dentro de nós em primeiro lugar, em nossa família, o amor a Deus, o amor à família, o amor aos amigos, o amor à pátria, expandindo esse amor a todas as nações, porque devemos amar o Brasil como a nossa terra, como Yogananda também fala aqui, porque é errado morder a mão que o alimenta. Se você não ama a sua pátria, abençoe-a e vá para outro lugar. E se você também não consegue amar a pátria, repetindo aqui o que ele diz, também não será capaz de amar a Deus. E se você não ama a Deus, não será plenamente feliz, completo. Como todos os yogis afirmam, Deus é a felicidade perene, sempre nova, eternamente renovada, que está dentro de nós, é prema, amor supremo, é ananda, bem-aventurança. Yogananda dizia, eu sou como um peixinho mergulhado no amor divino, e quanto mais o tempo passa, quanto mais mergulho, mais percebo que a alegria de Deus não tem fim, é interminável, não tem fim. Então, se buscamos a felicidade nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, temporários, eles passarão. Jesus também afirmou isso. Vos deixo a minha paz. Não vos dou a paz do mundo, vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. O êxtase, o samadhi, como dizem os yogis, é incalculável. Como afirmam os iluminados, o maior prazer que existe é o êxtase em Deus, é o samadhi. São Francisco de Assis afirmou isso. Em um de seus primeiros êxtases, lá na cidade de Assis, ele ficou imóvel. A consciência de São Francisco alçou voo
aos lugares mais alcantilados da consciência perfeita. E depois que ele retornou à consciência do corpo, à gaiola do corpo, ele afirmou: aquele momento de êxtase, de bem-aventurança foi tão profundo que até mesmo um soldado, se chegasse com uma espada e cortasse cada pedacinho de meu corpo, eu não me moveria do lugar. Tamanha era a bem-aventurança. Então muitos pensam que a vida dos santos, sejam eles cristãos, do budismo ou do yoga, é uma vida monótona. Pelo contrário, homens e mulheres santos são as pessoas mais felizes do mundo. Ah, mas eles sofrem e as pessoas mundanas não sofrem? Quando morre um ente querido, não há um grande sofrimento? As pessoas do mundo sofrem muito mais do que os santos, porque o santo ele tem a percepção do outro mundo, e a pessoa mundana, mundana que eu quero dizer, é a pessoa apegada, cheia de raga, de apego ao mundo. Ela não tem essa percepção. Então o sofrimento é infinitamente maior. Sempre tentei manter a família, sofri muito, mas já há 40 anos, de 30 de maio. Sempre tentei manter a família, sofri muito, mas já há 40 anos, dia 30 de maio. Manter a família, sempre de que forma, Almi? Sempre tentei manter a família, sofri muito. Na verdade, todos nós sofremos o tempo todo, é como diz também o yoga, dukkha. O mundo é sofrimento, dukkha. Desde o nascimento até a morte, o mundo é sofrimento. Os santos são os que menos sofrem. Ah, mas São Francisco sofreu tanto, Chaitanya Mahaprabhu sofreu tanto. Sofreu, se você... Jesus foi crucificado, existe o evangelho apócrifo, o evangelho, na verdade, o Apocalipse apócrifo de Pedro, em que ele relata o sofrimento de Jesus na cruz. O corpo de Jesus realmente sofreu. E quando vemos o Santo Sudário, o sofrimento de Jesus foi muito maior do que, imagina, do que os filmes mostram, muito maior. Para termos uma ideia, ele estava cego. Os olhos de Jesus foram furados, o órgão sexual de Jesus foi destruído. E mesmo assim, como diz o Evangelho, o Apocalipse apócrifo de Pedro, enquanto o corpo de Jesus sofria, a alma dele, desprendida do corpo, em êxtase, ria porque percebia a lila cósmica, que tudo na verdade é um jogo cósmico, não é real, é como um filme divino. O próprio Yogananda, certa vez, ele reunido com os discípulos, em Samadhi, ele entrou em Samadhi e começou a rir muito. E os discípulos perguntaram a ele: mestre, do que você está rindo? E Yogananda disse: não creiam nesta realidade aparentemente material, a matéria é uma ilusão. Isso tudo é uma grande brincadeira da Mãe Divina. Então ele entrou em Samadhi novamente e começou a chorar. E aí os discípulos perguntaram: mestre, e agora por que chora? E ele disse: porque do lado de cá, essa grande brincadeira parece muito real. Mas a própria física quântica já provou que a matéria não é sólida, é uma ilusão, patra ou anu, como dizia Sri Yukteswar, que é avidya. Avidya quer dizer ignorância, e o conjunto dos átomos é Maya, a ilusão cósmica. O André escreveu: Satã ou Maya tem agido na base, que é a família, exatamente. E como? Então o amor à família, esse tripé, o amor a Deus, o amor à família e o amor à pátria, fazem parte dos três primeiros dharmas. O Vyakti Brahma, o Parinvarika Dharma e o Samandya Dharma. São os primeiros três formas de Dharma. O amor a Deus, que está dentro de você, o amor à família e o amor o Samandya Dharma é o amor ainda à sociedade. É o quarto Dharma, que é o Rashtra Dharma, que é o quarto Dharma, que é o Dharma, é o amor à pátria.
E aí vem o quinto Dharma, que é o Manasa Dharma, que é o amor à humanidade inteira. E não, claro, não só a humanidade da Terra, mas a humanidade cósmica, não é? Tudo isso é o Dharma. O que está fora disso é a Dharma. Atualmente corrompendo principalmente as mulheres. A a ambos, André. Os homens também. Mas as mulheres têm sido, sim, bastante atacadas, muito atacadas pelo progressismo. A maioria dos relacionamentos são kármicos, todos na verdade são kármicos, William. Todos os relacionamentos são kármicos, porque o karma não é só negativo, existe o karma positivo. Almas gêmeas, almas que se encontram, almas gêmeas, é um relacionamento kármico positivo, na verdade dármico, não é? Quando almas gêmeas se encontram, é uma grande oportunidade de evolução, de despertar daquele casal. É uma bênção não só para eles, mas para a humanidade. Nós tivemos alguns exemplos, Rama com Sita, Sarada Devi com Ramakrishna no século XIX. Yogananda fala de um casal que foi discípulo dele, da Amelita Galikursi, era uma cantora lírica com o marido dela, agora não recordo o nome dele. Ela foi uma cantora famosa que foi discípula de Yogananda. E Yogananda dizia, foi um casal de almas gêmeas, Amelita Galikursi e o seu esposo. Então é um casamento dármico, para o bem das duas almas e para o bem da humanidade. Quando ocorre isso é uma bênção, esse tipo de casamento. Mas esse casamento só ocorre quando você tem o mérito. O mérito kármico, a meritocracia, sim, mérito kármico. Sem mérito kármico, não, isso não ocorre. O esforço, ajuda-te que eu te ajudarei. Isso faz parte de todas as tradições religiosas. Negar o mérito é jogar no lixo todas as tradições. Você quer ir para o progressismo? Então jogue no lixo todos os santos, todos os mestres e crie uma nova tradição baseada não em Deus, que é conservador, mas em algo que é a antítese de Deus e é a antítese do amor. Gratidão, queridos. Namastê. Paz e bem a todos. Gratidão pela presença de vocês. Uma ótima noite a todos.